Sejam bem-vindos a mais um Papo de Cavalo. A gente vai falar um pouquinho sobre trabalho de plano, adestramento, com a Priscila, do Centro Hípico Troar. E logo em seguida, às 19 horas, a gente tem mais uma live, uma série do XTC. Hoje com a equipe Êxito, a equipe que foi vice-campeã em 2019, que ficou ali por poucos pontos. Vai ser um papo muito emocionante com o Stefan Baixa, cavaleiro brasileiro olímpico. Então, às 19 horas após essa live, a gente emenda e amanhã tem a equipe Ecos com a Isabela Tafner. A gente está esperando só a Priscila entrada, não vi se ela entrou, se alguém já viu, dá um olá aí para mim. Agradecer o Rocco que está por aqui, mais uma vez pelo apoio dele, sempre conosco em relação à live XTC e em todas as ocasiões que assim foi preciso. Tivemos inclusive uma live com o Rocco, quem quiser assistir, quem perdeu, pode ver lá no Instagram, canal do Hipismo, no YouTube, canal do Hipismo, na verdade. Lá tem todas as nossas lives, só não tem a live do Marlon e do Vitor, que foi a primeira. Tem live com o Cabral, tem live que a gente fez com o Rocco, tem live com o titulado Aras Rosa Mística, tem bastante live. Já foram mais de 15 lives, a gente vai se segue nessa empreitada aí. Acabou de entrar aqui um grande amigo meu, grande Sancler, da minha terra lá de Belém. Vou chamar aqui, acho que apareceu a Priscila, academia, escola de equitação, acho que é aqui. Rafaela, que também tem feito bastante lives bem legais. Depois tu passa aí, Rafaela, qual é a próxima live pra gente falar aqui pra galera. Eu apareci. Tô vendo Agora do sim. queixo pra cima, agora sim. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Bom, e você? Tudo bem? Tudo bem. Tá um pouquinho distante assim, mas tá bacana agora. Melhorou agora? Melhorou. Tudo bom, Priscila? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. E vocês, tudo bem? Tudo bem. Aproveitar e dar boa tarde para toda a turma que está aqui também assistindo. Oi, gente, tudo bom? Né? Priscila, a gente vai fazer um pouco diferente, né? Vamos bater um papo sobre temas. Vamos falar de alguns temas que são relevantes para o nosso esporte, né? São, como é que a gente pode dizer, alguns são deixados de lado, outros são vistos com mais carinho, mas todos são extremamente importantes. E aí eu queria começar falando, se tu me permite, sobre a questão da preparação dos nossos cavalos, desde o manejo deles, desde o piquete. Eu sei que vocês têm um curso sobre isso. Sim, Né, a gente tem um curso de manejo. nas redes sociais, nos canais digitais de vocês. Fala primeiro um pouquinho dos cursos, como funciona, e depois a gente fala do assunto em si. Tá bom. Aqui, a gente, desde o ano passado, a gente começou a ver como fazer cursos online. Fazem 10 anos que eu monto com profissionais fora do país e sempre através ou de curso online ou de aula online. E aqui no Brasil, a gente sempre percebeu que tem muito curso online para o western, de doma, enfim, de rédeas, e pouco do hipismo clássico, né? Inclusive, Então, antes desse boom da internet, né? Material de fita, cassete, ainda tinha muito já do Oeste. verdade, O concordo com você. esporte típico tinha ali meia dúzia de material em relação a isso. Isso, verdade. Então, aí a gente resolveu começar a criar esses conteúdos e nós contamos com o apoio técnico de uma moça que ainda não está por aqui. O nome dela é Fernanda, da Assessoria Animal, e ela deu a ideia de fazer o curso de manejo. Por que manejo? Porque ela achou que com o manejo a gente ia abranger um público maior. Hoje tem muita ciência de bem-estar vindo à tona, né, Alberto? Coisa que não tinha algum tempo atrás, é tudo muito novo.
E então a gente resolveu fazer o curso de manejo para mostrar exatamente a diferença. Eu comecei a montar já há mais de 30 anos e mudou muita coisa de lá para cá, né? E por isso veio o curso de manejo, para ter uma coisa mais moderna, ao alcance de todos, independente do esporte que faça. Óbvio que a gente acaba fazendo mais pro clássico, né? Seja salto, adestramento, volteio, CCE. O nosso material é esse do dia a dia, os nossos cavalos são disso, então a gente acaba mostrando o manejo desses cavalos, né? Agora, com relação a piquete, aqui eu gosto, a gente aqui estudou muito e a gente gosta de fazer uma coisa que chama soltura, na verdade. Então a gente tem aqui em casa um piquete de mais ou menos 3.000 metros quadrados, em que a gente solta mais de um cavalo junto. Por quê? Porque pelo bem-estar, o cavalo precisa se socializar. Então ele tem que estar solto com outros, né? Mas pode machucar o pelo, a crina não fica tão bonita. É verdade. Mas eles acabam descansando mais, eles acabam desestressando. E aí, com isso, o cavalo ele se torna mais feliz. E com isso, o rendimento na pista é muito maior. É consideravelmente maior. A gente consegue aqui montar, aspas, né? Trabalhar menos porque o cavalo dá mais, entendeu? Não precisa repetir tanto. Acaba rendendo mais, né? O aprendizado fica mais produtivo. Exato, fica bem mais produtivo. Lógico que quando eu Uma tenho coisa, garanhão, eu não solto eles juntos, mas eu solto em piquetes onde eles se veem e eles convivem a sim, uma sim. certa distância de segurança, né? E também é fantástico para eles, melhora muito, diminui cólicas. Oi? Foi comigo, não. Foi. Então, Não, diminui cólicas, diminui tudo quanto é problema de estresse, de comportamentos indesejáveis na baia, como morder, dança do urso, engolir ar, outra, todas essas coisas você isso. acaba praticamente zerando por causa dessa forma de estar com eles soltos durante muito tempo, não só por meia hora, né? Aqui eles ficam no Isso. mínimo 4 horas por dia, no mínimo. Às vezes ficam bem mais que isso. Vocês recebem cavalo de terceiros aí? Como é que funciona? Sim, nós temos estabulagem aqui de cavalos de terceiros, inclusive a Cássia está aqui. Deixa eu falar um oi para a Yasmin, que está aí nos vendo também, nossa aluninha Mini Mirim. Legal. A Cássia tem um cavalo aqui que tem um histórico longo, ele já chegou mais idoso, está aqui com a gente já há 5 anos. É fantástico o cavalo dela, chegou muito magro, com problema de aerofagia. Lógico que ele chegou com 20 anos, ele hoje está com 25. A aerofagia continua, né? Não tem como. Mas ele engordou, ele está bonito, está show de bola. Temos também um cavalo de São Jorge aqui, que é o Zumbi Itapuã. São Jorge é o Small Tour, já é nível, no adestramento, já é nível de sul-americano, tá? E pan-americano, né? Seria um abaixo do Grande Prêmio. E muitas provas de adestramento que você vai é o nível mais alto que chega num ranking, tal, é a São Jorge. Então, a gente tem aqui um cavalo desses, que também é de cliente. E estamos aí com algumas vagas em aberto, principalmente agora na pandemia. Nós estamos até com um valor mais acessível para quem está tendo dificuldade de ter cavalos nas grandes hípicas, ou em vez de vender ou abandonar, entre em contato com a gente que a gente tem um plano legal para trazer o cavalo para cá, para ficar no piquete, ficar na baia, poder ser bem cuidado e ajudar todo mundo, que está difícil para todo mundo, né? É uma coisa que é bem legal, acho que a primeira live que eu fiz, ou a segunda, a gente falava sobre isso. Inclusive, foi como hoje, eram duas lives, foi com a Juliana do Ipirmicol, Uhum. e no mesmo dia eu fiz uma live com o Vitor. Ou acho que fiz com o Vitor antes, se eu não me engano. Não estou lembrado agora a ordem. A gente falava muito justamente sobre isso, sobre essa preocupação, talvez tardia, não que seja de hoje, né? Mas não deixou de ser tardia, mas positiva que a gente tem hoje com o bem-estar dos cavalos. Sim. Se a gente for olhar lá para trás, a gente ainda encontra isso em locais menores, locais um pouco afastados de onde tem informação, né? Não ter esse zelo com
preparação do cavalo durante a competição, como a gente vê nas grandes competições, o veterinário, a hidratação, né? Toda a medicação, aquilo que é permitido pelo regulamento antidoping, pelo regulamento veterinário, mas toda uma preocupação com o cavalo ao longo da competição. E também nos bastidores, né? Vamos chamar assim, na retaguarda, Sim. em casa. Que de Um nada cavalo só vai ter adianta, um bom rendimento se ele estiver bem, né? E para ele estar de bem, nada ele adianta tem que estar. eu estar fino com o cavalo, com tudo de qualidade durante a competição, se eu não tiver esse cuidado com o cavalo em casa. Com Às certeza. vezes fica até, já que a gente fala tanto em custo, né? Uma preocupação que tem que se ter, claro. Às vezes sai até mais caro eu ter um custo, um investimento absurdo durante a competição e negligenciar em casa. A Mas você gente sabe o via que isso eu muito, acho? Eu a gente acho via que isso muito hoje em dia, antigamente por causa do nos leilões. bem-estar. Oi, desculpa. A gente via muito isso antigamente em algumas raças específicas. No BH isso nunca foi comum, mas algumas outras raças que não, e de alguns criadores específicos, para não dizer que é da raça, isso com leilão, né? O cavalo passava 1 ano, 2 anos de qualquer jeito, chegava na véspera do leilão, vamos dar aquela maquiada. É verdade. Tanto que o leilão tinha que ter, e como tem até hoje tem mais pela questão do show, mas tinha que ter uma iluminação especial, uma Sim, maquiagem justamente para maquiar de fato tudo isso. sim. Né? E hoje a gente já vê que não, né? Os criadores já se preocupam, falando desse caso que eu estava citando especialmente, em ter o cavalo bem o tempo inteiro, chegou no leilão, ali, claro, vai cuidar do toalete, uma coisa de Sim. pelo, que o cavalo está no piquete, tem um dia que tem a chuva, tudo isso é da natureza dele, precisa deixar isso, ele tenha isso. Mas hoje a gente vê que essa preocupação está cada vez melhor, isso é muito legal. A gente vê a turma, eu até brinco que para mim isso deve-se muito à entrada forte das mulheres no cavalo. Né? Hoje a gente fala que a categoria de base as mulheres dominam, né? Uhum. Infelizmente por questões profissionais, familiares, não vê tanta mulher nas provas principais, mas em todas as categorias as mulheres dominam, no esporte hípico elas dominam. E eu acho que esse zelo, essa preocupação, esse cuidado, esse respeito ficou muito mais evidente, coincidentemente, quando houve essa entrada de tanta mulher no esporte, ainda bem. Porque a mulher tem esse olhar mais do animal do que do instrumento de trabalho, do animal do que do objeto que o cara usa para competir. O homem tem, Só, mas as né? mulheres têm muito Vem uma mais. coisa de Né? fora também, né? Vem uma Né? coisa da Europa. Hoje nós temos a informação chegando muito rápida e nós temos aí um pessoal ativista contra o nosso esporte e nós temos que nos defender. Eu acredito fielmente, aliás, hoje eu até estava conversando a respeito disso, né, Cássia? Que o cavalo do hipismo, de qualquer modalidade do hipismo, que é da Federação e da Confederação Brasileira de Hipismo, é um cavalo extremamente cuidado. Você não tem maus tratos dentro do hipismo. Lógico que há profissionais e que no hipismo, assim como em qualquer profissão, tem os bons e os ruins. Mas, de uma forma geral, eles são muito cuidados, muito amados, muito queridos, né? E muito cuidados. Então, você não encontra o maltrato específico aqui. Mas a gente tem que provar o bem-estar agora. Porque os ativistas estão vindo fortes, estão vindo da Europa. A gente já viu provas no início do ano, que até a Cláudia Alexandre mostrou um vídeo para a gente num grupo, a Silvia, que está aqui da Vila Hípica de Goiás, pode confirmar isso, de pessoas contra o esporte entrando no meio da pista, no meio do óxido, com o cavalo vindo saltar, né? Colocando todo mundo em risco, o cavalo, o cavaleiro, a pessoa, enfim, um absurdo. Então a gente precisa realmente conseguir provar que os nossos cavalos são tão bem cuidados como nós cuidamos realmente. Nós temos que provar o que a gente faz. E nada melhor que isso que o bem-estar. O Dota comentou sobre isso da live que a gente fez com ele, que ele citou alguém desse movimento que é conhecido, mas não vê um caso. A gente vê o pessoal ir nos eventos dos piores locais possíveis e Exato. mostrar aquilo. Que é um local que é de fato irregular, é de fato clandestino, Sim. e usa aquilo como regra. Aí ele falou, eu nunca vi ninguém ir numa hípica, num Aras, no centro de treinamento, e falar, olha como esse cavalo está aqui, olha como esse cavalo vai solto. Aí Sim. ele fez esse comentário e eu achei muito, muito pertinente. Falei, legal, até brincamos. Que a gente devia criar um movimento para convidar essas pessoas para irem conhecer, para lerem o regulamento, né, para lerem o código de conduta da FEI,
e dos 10 itens lá, eu acho que 8 Sim. citam diretamente o cavalo, os outros 2 indiretamente. Veja que tem um regulamento veterinário específico, se a gente for parar para pensar, o regulamento específico para bem-estar do cavalo, onde Sim. não deixa nenhum exagero acontecer, e acaba que essa turma aí não olha para isso, porque talvez não, até saiba que existe, mas não vale a pena, é um movimento ideológico, né? Em Sim. alguns casos a ideologia está acima de qualquer outra coisa, assim como em qualquer outros segmentos. E o Cabral até entrou agora há pouco aqui, que é outro grande cavaleiro, que a gente fez uma live com ele, instrutor lá de Brasília, um baita formador Sim, que de sofreu atletas. muito na mão dos ativistas do ano passado. Exatamente. Baita formador de instrutores, inclusive, Sim. que teve aquele problema. E ele falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Ele falou uma frase que eu fiquei chocado no começo. E aí ele depois desmembrou. Eu falei, ele tem muita razão. Que ele tem medo do dia que nós não vamos mais poder montar nossos cavalos. Mas eu também tenho esse Porque medo. o movimento é tão Isso é muito grande. forte. E aqui O no interior, movimento é vou te tão dizer, grande. a gente aqui na Troá, a gente já sofreu esse movimento aqui. Já vieram pessoas olhar, falar, e aí me encontraram aqui, né? Porque muitas vezes aparece o nome da Troá, não aparece a Priscila propriamente dito. E aí olham, vêm e tá tudo bem. Eu já tive polícia ambiental aqui para verificar se o cavalo estava bem por causa de denúncia. Enfim, tá tudo em ordem. A gente tem aqui um cavalo cedido por ONG da doutora veterinária da Laura Pinceta, cavalo sem sela. Então, eles sempre estão olhando aqui com a gente, vendo o que a gente pode melhorar, dando opções, opiniões. E a gente está sempre aberto às melhoras, sempre ao bem-estar. E é isso que precisa mostrar para todo mundo. Esse nosso cuidado, essa nossa preocupação com o bem-estar. E Eu nesse lembro curso de que manejo, a gente fala muito disso. quando teve aquele problema com a vaquejada, né, que precisou de um projeto de lei, precisa ser aprovado, sancionado pelo presidente. E eu sou de uma terra que tem a vaquejada de forma bem forte, eu sou do Pará, sou do norte. E eu vi que muita gente do esporte hípico se calou, meio que falou, não é com a gente. E a gente sabe que no cavalo, infelizmente, há esse distanciamento, que é outra coisa absurda, mas não vamos entrar nesse mérito agora. E eu falava para os amigos, falei, cuidado, tá chegando na gente. Já que vocês querem pensar Tá? assim como Eu não sei gente, se você sabe, Alberto, mas aqui no estado, fiquem atentos. em Sorocaba, já existe proibição de vários eventos equestres. Inclusive cavalgada, né? Na rua. Exato. E a gente tem o nosso problema cultural também. O hipismo, graças a Deus, tem uma cultura enorme. A gente tem livros e pessoas falando sobre equitação clássica, desde Xenofonte, desde antes de Cristo até hoje, né? Existe isso. E nos outros, a vaquejada é uma coisa bem mais enraizada do Brasil, né? Você acaba tendo menos tempo, menos inscritos e tal. A gente tem que aproveitar isso para nos segurarmos de poder montar no amanhã. A gente tem que conseguir provar esse bem-estar, esse cuidado, para que amanhã a gente possa continuar com o nosso esporte, vivendo que quem mais gera renda hoje é o cavalo. Muita gente sabe disso. É importante a gente separar que aqui teremos três grandes frentes. Né? O ativista legítimo, aquele cara que tem um objetivo, que acha que aquilo não é daquele jeito, e defende a bandeira dele, estuda ou não estuda. O legítimo que não tem, que faz questão desculpa, aquele que é ilegítimo, que faz questão de não buscar nenhum tipo de informação, né? E aquele que está ali, de fato, por maldade. Então, Sim. esse que está por maldade, a gente não pode fazer nada, temos que, infelizmente, deixar ele para lá. Mas eu lembro que antes da Olimpíada do Rio, eu lembro muito bem que eu estava na Olimpíada de Atlanta, um pouquinho mais lá atrás, em 96, a turma que é mais jovem aí talvez não lembre. Lá é muito forte a defesa dos animais, né? O Greenpeace é de lá, a WWF, aquele negócio todo. E o CCE teve várias transformações pós-Atlanta. Que tinha morrido o cavalo, tinha morrido já cavaleiro. E o próprio CCE passou por uma transformação muito grande por conta disso. Sim, verdade. E mais uma vez outras modalidades falaram, não é com a gente, é com o CCE. Né? Se a gente for ver as provas de tambor de hoje, um exemplo legal é do tambor, e de 20 anos atrás, é outra coisa. Sim. Né? O tambor é um esporte limpo hoje, sério, com regulamento, não que não fosse, mas era um esporte muito assim, era
era muito o famoso bolão. Só tinha bolão. Vamos reunir para passar o tambor. Hoje não. Hoje, se duvidar, eu não lembro agora em dados na atualidade, mas no, acho que 2000 e, eu vou lembrar porque foi o ano antes de eu vir para cá, 2015, são dois esportes que mais cresceram no Brasil, era o MMA e o tambor. Sim. Né? Então, eram Por quê? esportes Porque o que eram tambor crescidos. gera muito dinheiro, né? Tem muita Né? premiação boa. E positivamente cresceu com organização, Sim, com zelo também. ao cavalo, né? Com Sim, cuidado ao cavalo. sim. E Mas eu o acho que problema é é que uma a gente está preocupação que a gente vivendo tem que uma ter. época em que a ciência está avançando. Então, você tem o pessoal da ciência e o pessoal do esporte. Então, o pessoal da ciência fala, não, não é assim para o esporte. Aí o esporte fala, imagina, você está maluco. Tem que agora começar a ter um equilíbrio entre os avanços da ciência e o avanço tecnológico, Porém, o avanço dos cavaleiros, né? Que é o que vai porém rolar daqui para frente. é um assunto muito, talvez, Polêmico. complexo, não o que eu vou falar agora, que a ciência sempre vai servir a alguém. Isso é fato. Mas não entrando mais tão profundo assim, porque isso é fato, ela serve a alguém, ou para o bem ou para o mal, ou de forma do que ela acredita ali. Voltando para o que o Cabral falou, e o Cabral falou disso, né? E em toda a história da humanidade, a relação homem e cavalo, o cavalo nunca foi tão bem tratado como foi no esporte. É Eu verdade. faço questão de repetir, essa fala não é minha, é do Cabral. Foi para tração, foi para guerra, foi em alguns casos, infelizmente, para alimentação e hoje para o esporte. Em todo esse cenário, o melhor cenário da vida do cavalo foi o esporte. Sim, Né? A gente concordo. tem que respeitar o animal, respeitar o cavalo, mas lembrar que ele não é gente. E concordo Né? Há um plenamente. movimento, inclusive, desses ativistas que querem que a gente trate o cavalo como gente. É, não, não é. E muitos ativistas, se você for ver, eles querem que solte o cavalo. Mas, gente, vai soltar o cavalo onde? Não tem mais natureza para ele. Ele esquece de um processo que o cavalo passou de domesticação, que hoje não se pode Pois, mais fazer isso. pois é, Né? imagina, daí vai ter milhares de cavalos soltos, não dá. Essa ideia deles A própria é muito absurda. oncinha que nasceu em cativeiro, o próprio animal silvestre, ele passa por todo um processo para ser solto, Pois é. e aí um cavalo que está há milhões de anos, não, há milhares de anos, corrige aqui, domesticado, querem que seja solto. Então, eu acho que o nosso trabalho é não se preocupar com esse ativista radical, que tem em todas as áreas, e Sim, sim com o que de fato é dito de correto. Como já houveram avanços, como a gente falou no tambor, na vaquejada, houveram avanços no esporte com o próprio uso da espora, com a focinheira, né? sim. Você Uma coisa que eu imagina, falo eu participo sempre, de um grupo aí que não é exatamente de ativistas, mas é de uma dessas novas formas de treinamento que estão sim, vindo por causa de toda a ciência do bem-estar, e que eles hoje estavam falando sobre o uso do chicote, né? Uma amiga minha comentou que está com problema com uma égua, que de repente ela dá uma empinada e ela encosta o chicote. O que significa encostar o chicote? Que está dando uma correção ali na hora certa, né? Não está batendo, não tem nada de errado nisso. E o pessoal caiu em cima, falou, não, não pode usar, tal. Então, esses extremos é que a gente tem que evitar, a gente tem que conseguir chegar num equilíbrio, né? E e tem que nos tomar cuidado protegermos desses que ativistas radicais. pessoas, tomar cuidado que pessoas do cavalo estão sem perceber dando razão para essas pessoas. Com certeza, Né? exatamente. Sem perceber, estão dando razão. Porque na hora que eu falo que eu abro mão de usar um recurso e eu sou do cavalo, digo que não precisa daquele recurso, estou dizendo para aquela pessoa que é do cavalo, ó, viu? Todo o resto do mundo está errado. Sim, Aí ele vai pegar aquela meia dúzia de pessoas que fazem uso disso e que defendem isso. Não sou contra quem faz. Há quem faz certo, há quem faz errado. sim. Aí vai usar essa pessoa que vai falar, o próprio fulano, que é do cavalo, discorda de vocês. E aí, quando alguém de casa discorda, a gente fica com a razão mais crítica, né? A situação fica Com certeza. pior. Com certeza. Entendeu? E aí, voltando, eu acho que o que é válido para a gente é ter esse aprendizado. Eu digo sempre, quando vai algum amigo em competição, quando pergunta, que pede para a estrutura do esporte, eu como sou cumpro a função também de desenhador e de juiz, né? Eu faço questão de falar de toda a cadeia, inclusive dos bastidores. Eu falo, gente, tem uma função que é super importante no nosso esporte, que quase ninguém fala. Para quem está de fora. Quem é de dentro sabe que são os comissários, Sim, que são responsáveis por esse, justamente por prevenir, eles são responsáveis por manter a competição igual, mas também, principalmente, para prevenir esse tipo de abuso. Né?
uso de medicamento, uso de doping, abuso na cocheira, abuso na, na distensão, abuso no envolto da prova ali, não, todo o complexo. Que muitas vezes para a pessoa só é aquele juiz que está vendo ali e pronto, o cara sair dali, o cara pode fazer tudo, para quem não é do esporte. Não é assim. E é papel nosso dar essa informação, né? Nas lives a gente fala muito sobre isso. O esporte não tem informação, o esporte não é divulgado. Hoje a gente tem esse meio, que são as redes sociais, de forma ainda bem resumida, mas é um instrumento importante. Sim. Eu até recebo sempre pessoas de outros estados que acompanham a live, que não é do cavalo, e às vezes me manda mensagem: viram live do fulano de Brasília. E a pessoa, porventura, é de Brasília. Fala: eu sou daqui, eu sou do Pará, por exemplo. E quando eu fiz a live do Ivan Camargo, uma moça que era, não sei, de outro estado, estava indo morar em Belém. Como eu comentei do Pará, ela perguntou onde ela podia praticar hipismo no Pará. Então, a pessoa que não é do meio. Então, tem pessoas que acompanham a live que não são do meio do cavalo. Então, cabe a gente falar, informar, explicar, orientar. E aí, isso tudo volta para o nosso tema inicial, que foi o manejo. Né? Sim. Que tu citava no início, que inclusive é um dos cursos que você tem, você e seu esposo aí juntos, não é isso? Isso, meu marido é meu sócio. Né? E isso é muito legal porque não é que tem muita gente que, como eu já falei, que é do cavalo, mas muita gente que também é novo entende manejo somente como cavalo solto, cavalo no pasto. Não, né? não é. Entende manejo de forma estrita, né? Muito fechada. É só isso que é manejo. Né? Tenta falar um pouquinho pra gente do que é abordado no curso de você, de forma resumida, claro. São 20 aulas no curso de manejo, né? Dessas 20 aulas, nós temos uma aula falando sobre bem-estar, nós temos aula falando como é que tem que ser a sua propriedade. O que a gente vê hoje na evolução da equitação é que há muito tempo atrás existia hipismo dentro das grandes hípicas. Daí quando ganharam medalha lá em 96, né, o pessoal do salto Dorda, Filipinho, houve um boom do esporte, cresceu e começou a abrir um monte de hípica para tudo quanto é canto, né? Interior, em outros estados, cresceu muito. E o que a gente vê hoje são muitos proprietários levando os cavalos para suas casas, né? Montando manejes, pequenos centros de treinamento, porque é a evolução natural. Inclusive na Europa, se você olhar, tem muita gente com cavalo em casa. Aqui isso também está acontecendo. E aí a gente tem uma aula no curso de manejo falando o que tem que ter em casa para poder receber esse cavalo. Como é que é uma baia, do que ela pode ser construída, o que é bom ter, se ela é toda fechada, se ela deve ser aberta, tudo isso. Falamos sobre o caseiro virar um tratador, o que precisa. Falamos sobre alimentação, como é que deve ser, se só pode ser feno, se tem que ser concentrado, se pode só dar aquelas misturas, né? Tem muita gente aqui que fala de mistura, misturão aí, batidão, desculpa, não misturão, batidão. Né? Você tem que ter uma ração de qualidade, como é que deve ser essa ração. Falamos sobre banho, sobre quais equipamentos você tem que ter para montar o seu cavalo, quais equipamentos você tem que ter para limpar o seu cavalo, quais os produtos, ter uma pequena farmácia, o que fazer quando o cavalo passa mal, você tem que chamar o veterinário, enquanto o veterinário não chega, o que você faz, né? Enfim, o curso aborda tudo isso. E que mais que ele aborda, Leandro? Material do cavalo. Material do cavalo, sela, como que tem que fazer a alimentação, a limpeza das baias, a limpeza dos coxos, água, como é que tem que ser dada. Pede pro Leandro aparecer aí, dá um oi aí com a gente. Oi? Pede pro Leandro aparecer, dá um oi aí pra gente. Espera aí, ele tá vindo para cá. Nós montamos aqui um esquema, estamos até com uma TV aqui para poder ler o que todo mundo está falando aqui, por isso que eu olho para o lado. Tá dando para ver ele aí? Por enquanto não, só o cavalo lá atrás, só o troféu e as medalhas. Pronto, agora sim dá. Tudo bem? E aí, Leandro, tudo bom? Tudo bom. Bem-vindo aí. Fica aí com a gente, será que dá para arrumar aí, para ficar com a gente aí? Não, eu fico ali atrás, eu tô dando um apoio aí. O Leandro não é muito de câmeras e ele dá todo o suporte aqui pra gente. Ele que liga tudo, que ajeita se o som tá bom, se tá ruim, ele faz tudo aqui. E aí esse curso hoje está no ar, a pessoa tem acesso a hora que quiser, faz a matrícula. Isso, ele está na plataforma da Hotmart, é só acessar lá. Nós estamos dando um desconto muito grande por causa do coronavírus, então foi um curso que começou
a R$ 400, essas 20 aulas. Hoje já está em 250, 260, né? Pode parcelar em até 5 vezes no cartão. Precisa ter outro assunto. Vocês têm uma veia forte como adestramento aí. Sim. Né? Vocês têm escola de adestramento, inclusive, né? Voltado para o adestramento. Sim. Né? Temos. E tem um tema que é... Talvez ele esteja mais comum hoje em dia, mas ainda é pouco falado, pouco verbalizado. Alguém comentou nas lives que o Brasil tem cavaleiros fenomenais, com um dom absurdo, e que talvez por ter tanto dom, acabam não se preocupando em explicar para as pessoas como elas podem chegar a um nível alto, porque para ele é muito fácil. Então, talvez o cara faz aquilo de forma natural e não verbaliza, não solta, não cita aquilo. Eu estou falando tudo isso para falar de uma coisa muito famosa, que é a famosa escala de treinamento. Sim. Né? E que a gente vê grande, que a gente não pode jamais falar. O Rodrigo, na live dele com o João, ele falou que um cavalo de grande prêmio faz uma São Jorge muito bem. Ele afirmou isso. Né? Sim. Porque aquele cara, de fato, para chegar ali, para manter o apoio, o cavalo tem que chegar para saltar um duplo de 1,60, com boca de 1,70, 1,80 na saída do duplo. Para virar para 2, 3 lances para saltar uma vertical ou até mesmo uma largura de 1,60. Né? Para não fugir de garupa, manter o cavalo regular, manter o cavalo igual, manter o cavalo na mão, justo, equilibrado. O cavalo tem que ter um adestramento tem que ter de fato de alto nível. Ter um adestramento top. E a gente vê muito nas escolas isso, na escola de salto, sendo um pouco negligenciado. A gente vê melhorando muito, né? Há um movimento que tem melhorado muito. Hoje a CBH tem esse movimento com o Cabral de ir nas hípicas preparar os instrutores. A própria Federação Paulista, a gente fez a live semana passada com o Gabriel Cury, presidente, ele lançou aqui, ele anunciou que a Federação está no forno um projeto para capacitar instrutores. Então isso vai a favor disso tudo, né, de trazer os instrutores mais preparados, inclusive na parte teórica, na parte dos conceitos, nos fundamentos do esporte. Sim. E a gente vê que há essa... Tu tem caso de alunos que saíram do adestramento e foram para o salto, tu consegue ver 2 cenários diferentes? Eu não consegue ver que o cara que foi... Não precisa não ser aí na casa de você, mas sim, caminhando. Na verdade, aquele cara que foi do adestramento para o salto, tu consegue ver de uma pessoa com rendimento, com desempenho melhor? Sim, com certeza. É muito fácil. Eu consegui chegar a saltar 1,30 m quando eu saltava por causa do adestramento. Quando eu saí da escolinha da Hípica Paulista, que eu tive meu primeiro cavalo para Santo Amaro, eu logo comecei a montar com o Fábio Godart e em seguida eu já comecei a ter aulas de adestramento para o salto, né? E foi muito bom. Eram professores diferentes, inclusive, né? Era muito bacana. Então, é muito importante. Aqui eu já tive alunos que fizeram 2 anos comigo de equitação normal, não era nem adestramento, era equitação, começando a andar passo, trote, galope. Começaram a entrar numa série iniciante de adestramento, saíram daqui, foram para uma escola de salto e já estavam acima da varinha no chão, já foram muito além. Só tem que tomar cuidado que às vezes as pessoas acham que porque a pessoa tem uma boa postura e consegue controlar melhor um cavalo, ela sabe saltar ainda, e aqui eu não ensinei o salto, né? Então, já tive algum dessas 2 alunas aí que aconteceu isso com elas. As pessoas acharem que elas estão muito mais à frente do que elas estão por causa da postura e do controle com o cavalo, né? O Doda, não vou lembrar se foi o Doda, se foi o Cabral, que a gente falou muito sobre isso, quando hoje falava justamente isso, né? Ratificava essa informação. O cavaleiro começa a saltar logo, claro que vai existir, como qualquer lugar, fenômenos. Mas fenômenos são exceções das exceções. Ele consegue saltar logo, só que ele vai chegar ali e vai parar. Sim. Ele vai parar no 1,10 m no máximo, com um excelente cavalo. Sim. Né? Com um excelente cavalo. E nem sempre... Às vezes fala, mas ele não para, o fulano chegou no 1,30 m. Mas chegou como no 1,30 m? Como está o desempenho dele no 1,30 m? Sim. E aquele cavaleiro que perde, o que a gente costuma dizer, perder tempo, vamos usar essa palavra para ficar mais esclarecido, na base, então acabou de entrar aqui outro grande cavaleiro, grande formador de cavaleiros, cavaleiro olímpico, campeão pan-americano, o André Giovanninha do CCE,
outra fera aqui, outra lenda do nosso esporte. Valeu, André. Esse cavaleiro que perde, vamos de novo repetir, não é perder tempo, mas que, como assim é falar, que perde mais tempo, o desempenho dele, quando ele encaixar, quando ele for subir, vai ser muito melhor. Por mais que ele não chegue no 1,50 m, 1,60 m, vai ser muito mais prazeroso, vai ser muito melhor a prova de 1,20 m dele, ou a de 1,30 m, ou até mesmo a prova de 1 m dele. Não me lembro quem foi, mas eu acho que foi o Neco que uma vez falou lá na Santo Amaro pra gente, que uma pessoa que faz um bom trabalho de plano com o cavalo dentro do princípio da escala de treinamento do adestramento, consegue aumentar em 10 centímetros de altura o salto e acho que 10 ou 20 centímetros a largura do salto do cavalo. O cavalo está mais preparado para aquilo. E óbvio que o cavaleiro também vai estar mais preparado, mais equilibrado, vai conseguir, lógico, um desempenho muito melhor. Uma vez eu comecei a dar aula aqui em São Paulo, logo que eu cheguei, uma das épocas que eu dei aula aqui, e eu peguei um rapazinho ali, um pouquinho rebelde, né? E aí, antes da primeira aula, começando a conversar com ele, é garoto, bem jovem, ele falou que ele não precisava mais evoluir. Né? Eu não preciso mais evoluir, porque eu não quero competir. E para mim não vai mudar nada. Eu falei, então me responde uma coisa, perguntei para ele. Quando tu começou aqui, tu fazia trote elevado? Ele falou, não. Hoje para ti não é mais prazeroso, mais agradável, mais gostoso montar e cansa menos fazendo trote elevado que só o trote sentado, que tu não sabia fazer nem um sentado? Aí ele claro. Eu falei, isso é evolução. Tu evoluiu. Tu foi de um trote mal executado, um trote sentado bem executado, para um trote elevado. Então hoje tu pode ir para a cavalgada e passar 2 horas cavalgando e chegar inteiro. Então evoluir aqui não é que tu vai competir. A gente tem no Brasil essa cultura muito da competição. Então, o nosso esporte ele gira muito em torno da competição. Mas eu vejo muita gente que vem aqui e fala de aprender a montar e não quer ir para a competição. Não quer ir para a competição de salto, não quer ir para a competição de adestramento. Isso aqui é só o prazer de montar bem um cavalo. Então tem um público muito grande vindo nesse aspecto. A prova em si de adestramento, ela é muito chata para quem está vendo e ela é um pouco maçante. Não é que nem a do salto, que é aquela alegria, aquela festa. Ela é um pouco mais, digamos, comedida. E isso faz com que poucas pessoas participem. Então você tem hoje, em provas da Confederação e da Federação, 100 pessoas em um dia fazendo uma prova de adestramento, do quais mais da metade são profissionais. Em compensação, no dia a dia, fora das competições, você tem muito mais pessoas fazendo adestramento. Você tem muitos profissionais que estão dando aula que não estão indo para as competições, que não aparecem, estão só nos bastidores. E essa é a função do adestramento, é a base. Né? Então, aqui, sempre que chega, a primeira coisa que vai aprender é o adestramento, para depois saltar. O salto realmente é fácil. Agora, o legal é você conseguir trabalhar o cavalo, você tá ali com ele na mão, você conseguir muscular aquele cavalo, equilibrá-lo, deixá-lo fluente, que aí o salto vai ficar mais tranquilo. E, na verdade, quem faz a força para pular é o cavalo. O grande pulo aí do salto é você chegar bem no obstáculo. Para você conseguir chegar bem no obstáculo, seja para colocar um galão a mais ou um galão a menos, ou mesmo só colocar um número de galões corretos naquela linha, você tem que ter uma base de adestramento muito forte, sem falar nas curvas. Eu digo sempre que o nosso papel vai até a batida e a partir da recepção. Eu falo muito isso. Sim. Né? Até a batida cabe ao cavaleiro. O salto, e aí eu uso a palavra errada só para ilustrar, o pulo não pertence a gente. A gente pode só estragar ele. Verdade. Para melhorar não tem mais o que fazer, a gente tem que fazer isso até a batida. Sim. Claro, né? E aí eu estou falando de se manter equilibrado, óbvio, né? E se manter como você está vindo desde lá de trás, desde a preparação, do planejamento, que por algumas doutrinas existem 3 momentos no salto, por outras são 5, né? Que é a preparação, a batida, o ápice, a recepção e a reorganização. E cada tradução, como o nosso livro, nós temos poucos livros no Brasil, cada um tem uma tradução para esse termo de forma diferente. E é justamente isso, o pulo é do cavalo. Sim. E todo o resto depende da gente. Sim. Muitos cavaleiros falam isso, claro, isso é batido. E o Marlon, que hoje ganhou o PAN, está bem mais conhecido,
Ele fala sempre muito isso na clínica dele. O cavalo tem que fazer 4 coisas muito bem feitas. Andar para frente, parar, dobrar para a esquerda, dobrar para a direita. Né? E isso em cada andadura. O meu cavalo nem consegue andar para frente correto, eu já quero saltar o percurso de 80 com ele. Eu já quero passar o tambor com ele. Eu já quero fazer uma reprise com ele. Pois é, não dá. Aí eu vou começar a usar esses recursos, que a gente falava agora há pouco desses movimentos que são contra. Aí eu vou precisar sim usar o chicote. Aí eu vou precisar sim usar a espora de forma errada, porque eu não fiz base. Aliás, O cavalo mal sabe andar para frente. O chicote e a espora é o adestramento, né? Que é obrigatório na prova entrar de espora, e no fim da prova você passa lá com um juiz para ver se machucou o cavalo, tanto na boca quanto na espora ou qualquer outro lugar. Se tiver um arranhãozinho, você está eliminado. Sim. Eu dou um exemplo sempre, quando é para criança, quando é para adulto, eu dou com moto, para criança eu dou com carro. Assim que tirar a tua rodinha, eu vou pedir para te fazer um zigue-zague entre uns. Acabei de tirar a rodinha hoje e manda tu passar no meio de 3, 4 cunhos. Tu vai passar? Não vai, porque tu acabou de tirar a rodinha. Pois é. Então a pessoa está andando ao passo, está naquele trote, apoiado na rédea, ela quer saltar. Né? A pessoa não faz um galope completo esporte, ela quer fazer um percurso. Sim. Né? Uma volta completa, quer fazer um percurso. Eu só queria falar um negócio que a Rafaela também está fazendo mais lives bem legais. Ela fez um comentário aqui, não sei se tu conseguiu pegar aí. Eu estou lendo aqui. Que hoje tem prova de escola de 20 centímetros que poderia ser adaptada para a prova de adestramento escola. Eu não sei de que forma ela está citando, se é do adestramento para o salto ou do salto para o adestramento. E aí ela me fez lembrar que hoje na Paulista tem uma competição de julgamento técnico. Tem o julgamento técnico da Federação Paulista, que muita gente já conhece, né, que acontece em algumas etapas. Sempre alguns cavaleiros conhecidos são convidados para julgar a molecada, tudo. Isso não tira a prova do julgamento objetivo, que é o tempo ideal, né? Então a premiação é em paralelo. E a Paulista faz um trabalho muito legal lá. Sempre quem julga é um desenhador, hoje desenhador internacional, que é o Júnior Blanco, foi cavaleiro, pulou prova grande. Aí ele hoje, na última vez eu tive lá com eles acompanhando, ajudando, ele grava a tua apresentação, um aluno teu vai fazer o percurso, aí tem lá, passar o trote aqui, é quase uma gincana, para a turma que não salta, que seria a famosa prova de manejo ou varia no chão no geral, né? Mas a turma não faz a varia no chão, ela faz zigue-zague, ela faz passar no meio, ela faz cavalete, tem todo um croquis. A ação de trabalho do acompanhado também tem isso de uma forma muito bacana. Só que o mais legal hoje é que ele usou a tecnologia a favor, ele vai julgando, fazendo observações no microfone. Ele vai assistindo, falando, tem um critério de nota, de 1 a 3, né? Se executar 3, se não executar, e se executar atrasado, trocar diagonal, tem os critérios para não entrar na parte mais complexa. E quando acaba a aula, o aluno leva para casa a fita. É, que legal. Com o comentário e por que ele tirou aquela nota. E a cada, vamos dizer assim, a cada figura, esse juiz que é o Júnior, tem sido ele, que é um cara que eu falei que foi cavaleiro, que é juiz, desenhador internacional, tudo. E aí a pessoa fica sabendo por que ela errou. E aí a gente até brinca. Depois o instrutor que se entenda com o pai na terça-feira, né? Sim. Porque querendo ou não, vai vir um comentário que tu não conseguiu fazer isso. É, né? Melhorar o que vai... Aí o pai vai perguntar pro cara, por que o meu filho não sabe fazer isso? Mas pelo menos planta a ideia e faz com que haja esse debate entre pais, cavaleiros, alunos, no caso, e instrutores. Sim, com certeza. Só A Rafa falou aqui do freestyle também, que é bem legal. Só completando aqui, a Rafaela está falando também que quem faz o adestramento é muito prazeroso, muito mais para quem faz do que para quem assiste. Concordo. O adestramento é tão prazeroso que eu acabei, quando meu cavalo aposentou, do salto, eu acabei ficando só no adestramento. Não vi mais o salto do jeito que eu via, né? Então, isso é fundamental. O adestramento, ele traz muita conexão com o cavalo, ele cria um sentimento muito forte. A coisa do conjunto é muito forte no adestramento, né? Que a cada passada do cavalo, você tem que saber exatamente onde está cada pata dele. Você tem que saber sentir, né? Onde está a pata, o pé, a mão, esquerdo, direito, como fazer. Isso é maravilhoso. É uma dança, né? O adestramento é uma dança que, para mim, hoje não tem esporte melhor. A nossa modalidades equestres, vamos falar especialmente do clássico, ela tem uma coisa
a Rafaela citou agora aqui, do ser mais prazeroso para quem pratica, é que é a falta de informação de como acontece o jogo. Sim. Se tu pegar um cara que nunca viu jogo de futebol, jogo de vôlei, jogo de basquete, lá, sei lá, de outro lugar do planeta, e colocar para ele assistir aquilo, ele vai achar sem graça, que não vai entender nada. Sim. Só que todo mundo cresce vendo futebol, vôlei e basquete. Como até hoje eu não entendi como é que joga beisebol, futebol americano, e acho sem graça. Um amigo meu veio aqui, fui com ele assistir, me explicou no carro a ida, me explicou a volta, não entendi até agora. Mas é o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo, lá nos Estados Unidos. Sim. Com a força que eles têm, se soma todo o dinheiro do esporte, é um dos que mais movimenta. Por quê? Porque a pessoa entende. E esse é o equívoco nosso. A gente gosta tanto daquilo, a gente tem tanto prazer em fazer aquilo, a gente não se preocupa em explicar. Né? Eu joguei algumas provas em parque de exposições, exposição agropecuária, eu fazia questão de explicar para o público e chamar nominalmente, alô galera que está presente, então, explicar qual era o critério de vitória, como é que aquele cara ia ganhar. Você tem que dar um Porque além disso, eu conheço o Joãozinho, então eu sei que o João entrou na pista. Para o cara que está assistindo lá de fora, todo mundo é igual. Sim. Então não tem nem como ele torcer para A, para B, para C, porque todo mundo de capacete, e não sabe quem entrou. Às vezes, uma prova que tem pouca mulher, tu vê uma empolgação da plateia que não conhece, vão torcer para mim. Quando vê uma pessoa criança, tu vê que o público se empolga para torcer para a criança, porque é alguém que está ali no cenário diferente dos outros. Sim. Chama a atenção. Né? Então, cabe muito a gente explicar isso. O XTC, por exemplo, com esse formato da por equipe. Isso envolve, tu vê uma equipe. Né? O cara que não conhece o cavaleiro, ele consegue identificar pela roupa. Olha, a equipe roxa, a equipe amarela. Depois, claro que tem os nomes, equipe Ecos, equipe Ex. Então, para quem não conhece o esporte, é muito mais atrativo. Sim. O julgamento da tabela C é muito mais bacana, porque caiu, mas tu pode ganhar ainda. Nesse sentido, né? Sim. Então, cabe a gente tentar cada vez mais mostrar como funciona o esporte. Porque para quem vai estar assistindo, começa a entender, vai achar legal. Assim como para o adestramento. Concordo. Talvez seja um pouquinho mais complexo, mas na hora que eu tento transformar aquilo em algo mais didático, e aí caberia os juízes, antes da prova, falar, né? E os cavaleiros, quando levam seus conhecidos, explicar, amigo, por que eu ganhei, por que eu perdi? Claro que é mínimo diante da massa que pode vir a praticar o nosso esporte. Mas é uma forma de a gente fazer com que o público entenda e fale, bacana, eu quero fazer isso. O tambor é muito objetivo. Incentivar. Quem acabou primeiro, ganhou. Porque o esporte são as crianças, né? De todos os esportes. Então, a gente precisa mesmo educá-los da forma correta, nas escolinhas, para termos grandes cavaleiros no futuro, como temos hoje, continuar com cada vez cavaleiros melhores, né? Eu anotei um negócio bem aqui, só que eu perdi agora. Não, é voltando. Mas eu acho que é isso. E tem outro problema sério. Né? A gente falou agora há pouco dos esportes, quando eu estava praticando cavaquejada, não era comigo. Os esportes a cavalo, os esportes equestres, que é o termo correto, eles são muito separados. Né? Eu fiz parte no meu estado de uma comissão da Federação da Agricultura, e sempre que eu usava o termo vamos nos unir, eu dizia a gente se unir não é obrigar o cara do salto passar um dia vendo o cavalo correr tambor. Se unir não é obrigar o cara da vaquejada a passar um dia na hípica vendo o pessoal pular obstáculozinho. Que é como a pessoa de lá fala daqui, assim vai. Se unir é pensar o cavalo como um todo. Né? O Filipinho tem falado na live deles. O cavalo movimenta mais emprego que a Fórmula 1. Né? O cavalo gera, segundo dados, 600 mil empregos. Né? E o melhor ainda, 600 mil empregos descentralizados. Né? Em todas as regiões do país. 600 mil empregos, falando tanto de alta qualificação, de média e baixa qualificação. Sim. Então, é uma cadeia completa. Então, se o cavalo entender a sua importância, quando eu digo cavalo, somos todos nós que compomos a cadeia do cavalo, em todas as modalidades, em todas as raças. Entender isso. E entender que tem que se unir com esse propósito, e não para assistir a raça do outro, para assistir a prova do outro. Não quer. Outra questão que é falada muito na live é a questão da sanidade. O Brasil não consegue exportar. Sim, precisa. Porque a raça X vai por aqui e fala com o deputado tal. A raça Y vai por aqui, fala com o deputado tal. O fulano fala com o ministro tal, com não sei quem tal. Faz o lobby aqui e ali, com medo de pessoas.
Se o cavalo inteiro vai fazer esse lobby junto, o cara vai falar, caramba, esse pessoal tem força. Sim. Não foram lá em Brasília com um monte de cavalo de vaquejada? Não conseguiram aprovar a vaquejada como esporte, como patrimônio cultural, porque eles foram lá e mostraram que são fortes. Sim. Então, se a gente está junto e consegue mostrar, é diferente. Sim. Todo mundo tem que se unir para lutar pelo cavalo, né? Por todos os esportes. Concordo com você. Não pode ter tanta essa separação. Tem que o pessoal começar a se unir. Aqui a gente vê bastante isso, porque tem muito cavalo de passeio e as pessoas têm aspas, preconceito com quem é do esporte, e isso tem que acabar. É cavalo. A gente tem que lutar pelos direitos dos cavalos juntos e pelos direitos de continuarmos fazendo o uso do cavalo como queremos. No esporte, no lazer, né? Concordo com você, a gente tem que se unir. A Rafaela citou agora aqui que quando a base é boa, a pessoa acaba escolhendo, né? A opção, ela tem um contato com o cavalo, ela escolhe qual das modalidades ela vai. Exato. Eu cheguei a ter escola lá no Pará e eu fiz questão de colocar o nome escola de equitação e embaixo, junto, repetir, escola de salto. E alguém me perguntava, mas por que tu não põe de salto? Eu falei, eu não vou ensinar seu salto. Sim. Então isso é equitação para o cara que quer, é criador de manga larga, quer melhorar a equitação dele para ele passear. Sim. O cara que tem uma propriedade rural dele, quer conseguir olhar o gado dele, olhar a plantação dele, uma montaria melhor. O cara que quer aprender equitação para depois ir correr tambor. Sim. Então, esse cara vai ter aula comigo aqui sem problema. E o cara que quer equitação e que quer ficar para o salto, ele também continua conosco. O que procurar a modalidade, eu vou falar para ele, ó, tem ali assado. Quando ele achar que pode ir. Ou quando eu achar, na casa como instrutor, ele estaria apto a ir para essa atividade. Então, eu fazer a questão de chamar escola de equitação e escola de salto. Aí tinha modalidade, equitação e salto. Mas uma pessoa vinha perguntar, mas por quê? Porque eu falei, são coisas diferentes. Aqui a gente colocou o nome academia e escola de equitação, porque a gente ensina desde a equitação básica até uma equitação para ir para uma São Jorge, para ir até acima disso. A gente aqui faz muito trabalho desmontado com o cavalo, não só na guia, mas à mão, com 2 ou 4 rédeas. Todos os movimentos que são pedidos, passo, trote, galope, espada dentro, garupa dentro, apoio, ranver, mudança de mão ou galope, a gente faz do lado do cavalo sem estar montando com ele. Isso é uma escola mais pro lusitano, e enfim, de outros aí, grandes mestres que vêm por aí. E por isso a gente... E que o Neco defende isso, né? Inclusive tem uma rédea que não é quase que uma guia, né? Uma guia que só tem o nome de rédea Neco, e defende esse trabalho de chão, né? Eu poupo o meu cavalo, eu consigo fazer esse condicionamento antes de iniciar o tempo de montaria. O próprio mestre do salto defende esse tipo de trabalho. Sim, sim. O trabalho de chão, na verdade, o trabalho à mão, ele ajuda qualquer cavalo. Na verdade, ele faz com que o cavalo entenda mais rápido o trabalho que ele vai fazer. Porque você ensina as coisas para o cavalo desmontado. Então, por exemplo... E melhora, inclusive, a comunicação jockey, corporal e verbal, né? Porque tu é obrigado, tu não tem mais da corrida, né? Corrida só pro lado esquerdo, se eu não me engano, e tinha muita dificuldade na mão direita. E aí, com o trabalho de guia e o trabalho sem montar a mão, a gente vai ensinando, ele rapidamente aprendeu muito mais rápido do que você ficar em cima ali, criando atrito com o cavalo, porque ele não está entendendo, ele não está chegando a lugar nenhum, e você não consegue criar musculatura e o prazer, principalmente, que o cavalo, quando está praticando o seu esporte, ele tem que estar feliz, ele tem que ter prazer naquilo, ele tem que ter prazer para saltar, ele tem que ter prazer para executar aquele movimento que você está pedindo, né? Afinal, você que está pedindo, não é ele que quer fazer, você que está pedindo. Então, cuidá-lo para aquilo e tem que gostar. E isso, o trabalho que é sem estar montado, repito, é o que ajuda e é o que faz com que o cavalo aprenda realmente. Eu já tive aqui potros que eu consegui em 1 ano sair da série elementar e chegar na média 1, ensinar tudo para eles sem o menor problema. Enquanto que na forma tradicional montado, às vezes em 1 ano você não consegue. Às vezes consegue porque é um cavalo talentoso, às vezes não. E aqui eu peguei um cavalo normal, consegui já através desse trabalho de mão. Esse trabalho de mão é muito interessante, pouquíssimas pessoas fazem aqui no Brasil. O trabalho de guia já está um pouco mais difundido, o pessoal faz, ajuda muito, resolve muitos problemas do cavalo,
mas falta ainda introduzir mais no Brasil esse trabalho à mão, que eu aprendi fora do Brasil, não aprendi, ninguém aqui dentro me ensinou. Eu aprendi com o Dominique Barbier e com o Marai Pion, cursos fora do país. Aqui não tive oportunidade de aprender. E o trabalho de chão, ele aumenta esse vínculo com o animal, né? Sim. Porque eu não tenho as ajudas tradicionais que eu tenho montada. Então, a minha comunicação corporal, verbal, com o cavalo precisa estar mais refinada para ele poder me obedecer, para ele poder fazer, se tornar submisso, que alguns modernos não gostam dessa palavra, porque não é mais submissão, né? É troca e tal. Mas, focado, né? Mas não... Entendeu? Do que outra coisa. Sim. A gente estava falando da escola de equitação agora há pouco. Eu lembrei que eu tinha te falado, que eu tinha notado aqui, que queria comentar. Outra preocupação, Gleito, tu deve viver muito esse cenário aí, é que a minha geração, a geração de muitos que estão aqui, entrava no hippismo com o único sonho, ser o Nelson Pessoa. Eu quero ser cavaleiro olímpico. Ninguém ia procurar o hippismo para ter qualidade de vida, nem se falava nisso antigamente. Com esse boom do cuidado com o corpo, com a alma, com a mente, com sei lá o quê, com tudo mais, as pessoas foram procurar hippismo por outros motivos. Para desestressar, por recomendação médica, por lazer, por qualidade de vida, para melhoramento físico. Sim. E eu acho que hoje o mais difícil, a gente conversava sobre isso durante o curso da FEI, o curso de instrutores, que hoje o mais difícil para o instrutor é saber o que aquele aluno quer. O Dora até comenta que ele tem um desenho de escola que uma das perguntas vai ser essa quando o cara entrar. Qual o teu objetivo? E tem outra coisa, eu acho que essa pergunta não é só quando ele entra. Porque as pessoas quando entram... Não, deve ser uma pergunta constante, né? Em várias etapas, vários momentos. Porque muda, você vai conhecendo o mundo do cavalo, vai mudando o objetivo. Quantos alunos eu e muitos outros que estão aqui já tiveram, não, só quero aprender a ter aula. Eu tenho um sítio, eu gosto de viajar. Eu lembro de um caso clássico aqui em São Paulo, um cara que todo fim de semana ele ia para um hotel fazenda diferente, ele adorava hotel fazenda. Sim. Ele, Beto, eu quero ir para outra vez, conseguir montar melhor. Quando menos foi ver, o cara estava saltando e querendo saltar. Sim. Porque tu torna aquilo mais agradável para a pessoa, mais gostoso, mais prazeroso, menos doloroso, porque tu ensina ele a fazer corretamente. A pessoa que nunca dirigiu e for passar uma hora dirigindo, ela vai estar tão tensa que ela vai sair do carro toda dolorida. Sim. Quando ela aprende a dirigir, ela começa a relaxar. Então o cara que não monta corretamente, ele vai montar 20 minutos, parece que ele fez um exercício de alto... Sabe que aqui, normalmente, quando vem gente de outras escolas, a nossa aula, ela começa cuidando do cavalo. A pessoa vai encilhar o cavalo. Nós aqui não temos funcionário, não temos tratador. Somos só nós dois. Mandar só um abraço para a turma aqui do Ecodiversão, que entrou aqui, uma turma que tem feito uma live bem bacana também. Sim. Então, obrigado, João. Então, aqui é assim, a gente ensina desde encilhar o cavalo até ir para a pista. Quando chega na pista, algumas pessoas já estão cansadas, só de ter escovado o cavalo, né? E aí vão montar e dá 20 minutos a pessoa fala, pelo amor de Deus, deixa eu parar, eu já não aguento mais. E aí depois, com o passar do tempo, isso vai aumentando. E por isso que o objetivo muda também, porque vai criando consciência do que é a equitação e que mexe tanto com o corpo, né? Porque não tem um músculo que você não mexa montando, essa não parte trabalhe. Que citamos de saber o que o aluno quer, né? E o legal é quando o aluno fala o que ele quer e de fato ele quer aquilo. Porque o desafio do instrutor é quando o aluno fala ou não fala, ou ele fala e quer outra coisa, porque até ele não sabe às vezes. Sim, é verdade. Até ele não sabe. Você tem que conseguir guiar. Eu dei aula na época de Santa Amaro, e lá tem um bosque, né? Que acho que a maioria aqui conhece. E eu dava aula também para a molecadinha mais nova. E tinha momentos que o aluno não queria ter aula. Não queria ficar no coisa, a molecadinha nova de guia. Eu ia passear pelo bosque com eles. E lá tem o saguizinho, o Instagram vai cortar a gente daqui a 15 segundos. A gente volta para finalizar, tá bom? Tá cortando em 10 segundos. Ver se eu consigo terminar o raciocínio. E aí eu saía para passear com a molecada. Pro pai, não teve aula. Estamos voltando aqui, galera. Para a gente encerrar, já deu 1 hora de live. Lembrando que a gente tem daqui a pouco, 19 horas, live com Stefan Baixa. Fala, Gabriel. Ó, o Stefan acabou de entrar aqui.
Estou só encerrando aqui a live. Fala Gui Foroni. 19 horas de live da equipe Êxito com seu representante Stefan Baixa, vai estar lá batendo um papo com a gente. Gabriel tá por aqui, Stefan. Pergunta pra ele se ele tá treinando, se ele tá se cuidando. Põe moral nesse menino aí. Põe moral no Biel. Gui, eu vi teu vídeo do Ivo em apoio à ação dos meninos. A Solange passou pra gente, eu vi também no seu. Obrigado aí, viu? Tá ouvindo, Priscila? Oi, eu tô te ouvindo, você tá me vendo? Tô ouvindo. Priscila, eu queria aproveitar aqui a turma que está aqui com a gente e lembrar que nós estamos com uma ação em prol dos auxiliares de pista que trabalham em algumas provas com a gente, trabalham na Hípica Paulista, que são os famosos pistinhas. Sim. E, como a gente sabe, os eventos no mundo pararam, as provas hípicas estão paradas, e são pessoas que só têm sua renda através dos concursos. Trabalham somente em provas e estão sem trabalhar. Não tem renda fixa, não tem nenhum outro tipo de recurso. E aí um grupo de pessoas encabeçou essa ação. Isso começou com o Yuri Conde, que também está fazendo live. O Yuri, o movimento a favor da Tereza, que é outra pistinha muito conhecida no cenário hípico. E nós estendemos isso a outros pistinhas. São 5 famílias, 5 rapazes, senhores, que alguns moram só com os filhos, estão divorciados. Então, são famílias, de fato, que estão precisando. E aí, quem puder olhar aqui no nosso Instagram, lá tem a conta, fazer a doação, o valor que achar que seu coração mandar. Sim, Sabemos que não claro. está fácil para todo mundo, para ninguém, mas são pessoas que com certeza estão precisando mais do que a gente. Então, quem puder Sim. ajudar, e quem puder, inclusive, pegar a arte que a gente tem com a conta, divulgar, colocar no seu Instagram, enviar por WhatsApp, a gente pede para que faça isso. Podia agradar a Rádio to Play aqui para também ajudar na divulgação. Grandes cavaleiros já ajudaram tanto com doação quanto com vídeo. O Gui Foroni está aqui agora há pouco, eu estava agradecendo a ele. Já fez o vídeo juntamente com o Ivo Rosa. O Marlon Zanotelli já fez. Marina Azevedo, desenhadora de percurso. Uhum. O Anderson, desenhador. Então, muita gente já fazendo vídeo, colocando no seu Instagram ou enviando para a gente publica. Legal. Então, a gente aproveita e pede para todo mundo que está assistindo a gente poder ajudar nesse movimento, para que a gente possa fazer a nossa parte, contribuir para que essa galera que é, como alguns falam sempre no vídeo, a maioria fala, são os primeiros a chegar na prova, E os últimos saem. ou melhor, chegaram no dia anterior, porque armaram o percurso no dia anterior, né? São os primeiros a chegar de manhã cedo, que a gente acaba tendo que medir a pista de novo, ver se não caiu nada, se ninguém mexeu na pista. E são os últimos a sair. E sempre de boa, rindo, brincando, Sim. fazendo graça, conhece os cavaleiros, torcem para os cavaleiros dentro da pista. Então, é uma turma que de fato merece. Uhum. Agradecer a De Ross, que acabou de entrar, que também está apoiando a gente nessa empreitada, aí, inclusive nas lives. Então, corram lá, vão lá no meu Instagram e alguns outros que também têm essa veiculação. Olhem a conta do pessoal e dê esse apoio lá para a gente e ajude também a divulgar. Pri, a gente já deu mais de 1 hora de live, né? Eu tenho uma live agora às 7 horas com o Stefan. Convido você e a tua turma aí para assistir. Sim, claro. Falar de cavalo é sempre empolgante e apaixonante. Ah, não tem como parar, né? Você sabe que nessa quarentena nós tivemos uma coisa interessante aqui em casa. Teve um senhor que ele é proprietário de um cavalo e que está em treinamento na Hípica de Campinas. Só que ele não é sócio, então ele não está podendo entrar na Hípica porque não tem as provas. Ele veio aqui fazer uma visita e ele falou assim, eu só quero ver cavalo, tô com saudades do cavalo. Nossa, foi um dia tão gostoso que ele passou aqui com a gente, algumas horas. Foi muito bom, né? Ficou batendo papo, falando, enfim.
sobre cavalo foi muito gostoso e eu acho que isso vai acontecer sempre. E esse é um encanto do meio hípico, né? De repente chega uma pessoa que você não conhece e você tem uma série de coisas em comum com essa pessoa e sempre batendo papo, sempre fazendo novas amizades e aumentando o nosso círculo, né? Isso é fantástico. E como muita gente fala, esse momento serve para que a gente saia dele melhor. E isso a gente falando de forma específica, eu acredito que o hipismo vai sair melhor disso tudo também, falando desse nosso caso, o esporte hípico. As lives nos possibilitaram conhecer cavaleiros que nós não conhecíamos de forma mais íntima, a história de cada um. Sim. Eu sempre digo, a pessoa me pergunta, chama o fulano, chama o ciclano. A minha proposta nunca foi chamar ídolos do esporte. Sempre foi chamar pessoas que somam com o esporte. E, claro, que em alguns casos são ídolos. Sim. Mas tem pessoas que não são conhecidas, não são famosas do esporte hípico, né? Como eu citei agora há pouco, os oficiais de concurso, veterinários, criadores, pessoas que fazem o esporte acontecer, que têm um papel fundamental, que têm uma história com o esporte e que podem contribuir. Então, está tendo um movimento muito legal de live, eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento. Sim, assim, tá bem. O Pedro faz uma live muito bacana, que é uma live aula, né? Faz sempre durante o dia, muito movimento legal. O Yuri faz outra live muito bacana. O João tem convidado os principais nomes do hipismo no mundo, fazendo lives, inclusive, em inglês, em alemão, em francês. Às vezes eu não gosto muito, que eu não entendo nada, mas a gente fica lá fingindo que entende. A gente lê os comentários de quem está aí embaixo, a gente consegue se situar. Tem a live da Rafaela, que estava agora há pouco, que saiu, a live do pessoal do Galope, a live da Federação Hípica de Brasília, a live da Horse, da revista Horse, o Universidade do Cavalo. A Rafaela acabou de entrar aqui, eu estava falando agora há pouco, citei ela, que também está fazendo lives muito legais. Então, inclusive, a gente tem algumas pessoas têm um grupo com poucas, não todos de live, e se alguém tiver aqui, não tiver no grupo, quiser mandar o contato para a gente, manda. Que uma das nossas propostas é evitar fazer live no mesmo horário. Então, a gente criou um grupo ali que a gente sempre fala, essa semana eu vou fazer horário tal. Para que a gente possa chegar com o assunto, o conteúdo e mais pessoas. Claro. Todos possam. E que a gente possa ter a chance de assistir a live do outro. Né? Acabou de entrar aqui a Andréia Úrsula. Ela é para-atleta e ela é do Corinthians. É a única atleta do hipismo do Corinthians. E ela faz para adestramento, para 3 tambores e para enduro. Uma grande campeã, merece ser ouvida, tem muita história para contar. Obrigada por você estar aqui, André. Obrigado, André. Vamos conversar, com certeza. A gente agora está com a live do XTC, né, que são só cavaleiros do XTC, das equipes, que é um movimento, uma competição que veio fazer barulho no hipismo. E aí, após o XTC, a gente vai começar com uma live diferente, aguardem aí, surpresa. A gente vai abranger vários nomes. E aí, a gente segue e esperamos que essa quarentena passe logo, ou melhor, passe no momento que deve passar, da melhor forma possível, de forma responsável. Quando isso retornar, estejamos pessoas melhores, tenhamos aprendido, crescido com esse momento. Sim, já que estamos falando de cavalo, que o meio do cavalo possa estar mais próximo, mais unido, se entender melhor. Sim, eu acho que esse tempo de quarentena para nós no hipismo é para a gente poder se unir mais, né? Que é isso que está acontecendo. E principalmente a gente resolver todos os problemas que nós tínhamos com a nossa equipe, e principalmente com o nosso cavalo, que não dava tempo para fazer entre uma competição e outra, né? É a hora da gente fazer uma base muito boa para quando voltar a gente tá muito melhor nas pistas. A gente tem essa oportunidade, eu acho que é a primeira vez em muito tempo, se não for a primeira vez na história, que a gente pode nos preparar para ter uma campanha, talvez não em 2020, mas em 2021, das melhores campanhas do mundo da equitação. É aquela história, né? Tu tem um cavalo começando do zero, sem ser um cavalo novo. Exato. Né? Claro que tem os cavalos novos, estamos com cavalo novo, mas quem está ali em competição, a pessoa tem a chance de começar do zero, já com um cavalo experiente. Então ela pode zerar, parar, onde é que eu estou errando? E as competições do dia a dia, acaba que a pessoa não pode, né? A competição começa quinta, acaba domingo. Precisa descansar segunda e terça, ter um trabalho leve, a pessoa treina um dia para treinar.
Claro que não leva os cavalos em todas, mas às vezes a pessoa também não está. Agora não, alguém falou, algum cavaleiro desses conhecidos no canal de Pirmo falou sobre isso. Eu estou aproveitando para fazer só plano, como se não tivesse nada na frente. E não tem, de fato, ninguém sabe do que vai acontecer. Sim. E eu acho que é isso. Aproveitar e agradecer a você, seu esposo, sua equipe. Obrigada. Posso pelo fazer um papo. agradecimento também? À vontade. Queria agradecer ao pessoal da Vila Hípica de Goiás, a Silvia Diniz, que ela soube de uns perrengues que nós estamos passando aqui por conta da quarentena. Nós perdemos 80% da nossa receita bruta. E com isso ela criou uma rifa junto com a Spur, a Equestron, Cavalo Companhia, Celas Patrícia e a Renata Tesch, a Tesch Equestrian, que está aí a rifa com equipamentos deles maravilhosos à venda, que toda essa verba está sendo destinada ao trato dos nossos cavalos aqui. Eu queria agradecer muito a eles por estarem fazendo essa rifa, por estarem nos ajudando nesse momento tão difícil para todos nós, né? E queria agradecer a você também por ter dado a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, comentando um pouco as nossas ideias e torcendo para que cada dia mais o hipismo esteja mais unido, mais forte e melhor, né? Para todos nós, para os cavalos e para nós. Com certeza. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a turma que acompanha a gente. Como já deve ter entrado mais gente, peço, corram lá no Instagram. Estamos com uma ação bem bacana em prol dos pistinhas. Ajudem a gente, ajudem a divulgar. Sim. Um abraço a todo mundo da academia aí, todos os alunos, parceiros, funcionários, aos cavalos. Obrigada. Obrigado a todos, obrigado a turma que acompanha a gente aqui. E convido todo mundo para daqui a pouco, dar tempo de beber uma água, de correr ali no banheiro. 19 horas, a gente segue com mais uma live hoje com o cavaleiro olímpico Stefan Bach. Ok, obrigado. Até mais, Tchau, gente. fique com Deus.